O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disso, disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A segunda leitura da missa de hoje, tirada da primeira carta de São João, é uma verdadeira catequese sobre o arrependimento e as consequências de não se arrepender. São João diz assim, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 5. São João diz assim: "Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis." Então ele está escrevendo para nós porque ele quer que nós não pequemos, porque ele já disse o que é o pecado. São João já disse que é o pecado. Pecado é se entregar ao demônio. 1 João capítulo 3, versículo 8: "Todo aquele que peca é do demônio." Vamos repetir? Todo aquele que peca é do demônio. Às vezes o pessoal pensa que para ser do demônio precisa fazer uma coisa muito feia, precisa ingressar numa seita, precisa fazer um pacto. Não. Qualquer pecado mortal que você cometa, você está debaixo do domínio de Satanás. Porque o que é o pecado mortal? São João Bosco diz o que é o pecado mortal.
O pecado mortal é você renunciar livremente a Deus e se entregar a Satanás. São João Bosco conhecia a Bíblia. Hoje Jesus está abrindo a inteligência dos discípulos para que eles possam conhecer as Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito assim: todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio abrir para nós as portas do céu que estavam fechadas pelo pecado. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando Adão e Eva pecaram, o que os querubins fizeram com eles? Expulsaram do jardim, e dali eles não podiam entrar mais. Mas quem abriu para nós as portas de novo do céu? Jesus Cristo, Senhor, porque Ele é o novo Adão, e a chave do paraíso é a cruz. Nossa Senhora é a nova Eva, e o seu sim, a sua humildade, a sua piedade, o seu coração imaculado, gera-nos novamente para Deus. Eva nos entregou a Satanás, Nossa Senhora nos devolveu a Deus. Adão pecou, Adão desconfiou de Deus, Adão não quis saber do projeto de Deus, mas Jesus fez a vontade de Deus até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,10. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, Dominus, Ele está acima do pecado, Ele está acima do sofrimento, Ele está acima da morte, porque Ele assumiu o pecado, o sofrimento e a morte, e redimiu o ser humano por dentro. Por isso Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E se nós pecarmos, nós estamos nos excluindo disso. O pecado é uma autoexclusão do reino dos céus. O Papa São Paulo VI dizia que o pior pecado do homem moderno é achar que o pecado não existe, sendo que tudo que Jesus fez na cruz, fez por amor ao Pai, mas para tirar o pecado do mundo. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do seu coração, do meu coração. Filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. É como se tivesse escrito: Jesus Cristo, o inocente, Jesus Cristo, o intercessor, Jesus Cristo, o redentor, Jesus Cristo, misericordioso, o pacificador. Porque Jesus, com as suas santas chagas, Hebreus capítulo 7, versículo 25, Ele está diante do Pai com as suas chagas, intercedendo pela tua vida. Quando você comete um pecado e o Pai vai olhar para você, Ele olha as chagas de Jesus. Nunca esqueçam isso, porque isso é místico e profundo. Todas as vezes que você comete o pior pecado do mundo, Deus Pai vai olhar para você, Ele sempre te olha através das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que São João está falando, São João está falando para nós. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Hoje, com esses focos de guerra, vocês viram que estão acontecendo de ontem para hoje, lá em Israel, o bombardeio em Israel. Quando Deus olha para o planeta Terra, Ele vê as chagas gloriosas do seu Filho. Por isso que o mundo ainda não entrou num colapso total, porque as chagas de Jesus, a misericórdia de Jesus, faz com que a justiça de Deus se retenha, sobretudo quando nós oferecemos o santo sacrifício da missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. A Santa Missa segura o braço da justiça de Deus. Vamos dizer:
a Santa Missa, a Missa Católica, a única missa da história, a liturgia católica, o santo sacrifício de Jesus, segura o braço da justiça de Deus. E é isso que São João está dizendo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Agora São João dá um critério para nós, para sabermos se nós somos de Deus ou não, porque não é porque nós estamos na igreja que nós somos de Deus. Ah, mas eu já fui batizado, eu sou de Deus. Eu já fiz a minha primeira comunhão, eu já sou de Deus. Eu sou padre, mas eu já sou de Deus. Meus irmãos, você pode ser batizado, você pode ser crismado, você pode ser padre, você pode ser casado, pode ser o que for. Desde que você está no pecado mortal, você está se excluindo de Deus. E São João coloca esse critério para nós. Versículo 3. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Está aí. Para você saber se uma pessoa conhece a Deus ou não, tem um critério. A Bíblia mostra qual é esse critério: guardar os mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se a pessoa diz, não, eu conheço a Deus, mas não sabe os mandamentos, muito mais, não guarda os mandamentos, a verdade não está nele, a vida não está nele. Vamos lá. Como que uma pessoa pode dizer, olha, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou de Deus, e falta missa aos domingos? Vou no domingo que eu quero, domingo que eu não quero não vou para a chácara, vou para o sítio, vou passear, vou jogar bola. A pessoa não guarda os mandamentos, aí depois acha que isso é normal, que o domingo é opcional. Está ali o amor de Deus? Está ali a graça de Deus num coração desse? Não está. Uma pessoa que diz que conhece a Deus e vive um namoro depravado, né? Vive o namoro conforme se fosse casado, seja jovenzinho, seja adulto, ou seja gente já de idade. Não, a minha vida particular, minha vida afetivo-sexual, ela é minha, eu faço dela o que eu quero. Mas o que é isso? Então você tem que fundar uma igreja para você, porque na Santa Igreja Católica, para que nós tenhamos comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós possamos receber a carne de Jesus, o sangue de Jesus, precisamos andar conforme os mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Os mandamentos são 10, meus irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento. Não pronunciar o seu santo nome em vão, segundo mandamento. Guardar os domingos e os dias festivos, terceiro mandamento. Honrar pai e mãe, quarto mandamento. Não matar, quinto mandamento. Não pecar contra a castidade, sexto mandamento. Sétimo mandamento, não furtar, não roubar, não passar a perna nos outros, não ser desonesto, não ser mau caráter. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, não falar o que quiser, não ouvir o que quiser, não julgar, não criticar, não ficar com juízos temerários para cima dos outros. Nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem do próximo. Agora, muitas vezes a questão de cobiçar, né? A pessoa também quer ser cobiçada. Quantos que se portam, se vestem, se comportam para serem cobiçados? Existe a questão da cobiça, mas as pessoas esquecem a sedução, né? E aqueles que seduzem, isso também é uma forma de cobiçar o próximo. A sedução, né? A pessoa que seduz, a pessoa que provoca, a pessoa que vai ao encontro, que fica de charminho. Aí depois acontece uma coisa, a culpa é dele, a culpa é dela. Não, a culpa é dos dois. Só que no mundo politicamente correto, né? A culpa é de quem? Né?
Então, hoje em dia, se a pessoa é homem, ela é um criminoso. Está cada dia mais claro isso. Se você é homem, você é um criminoso, você não pode ser homem. Essa agenda que vem destruindo a família, vem destruindo a masculinidade, vem destruindo também a feminilidade, porque quer fazer das mulheres sedutoras, quer fazer das mulheres, Deus me livre e guarde, tudo aquilo mais distante possível do que é a Nossa Senhora. Então pode fazer o que quiser. Então, eu sou mulher, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho todos os direitos do mundo agora porque eu sou mulher. Não, diante de Deus não é assim. As mulheres têm seus direitos, mas têm os seus deveres. O homem tem seus direitos, mas tem os seus deveres. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. O homem não é mais do que a mulher não é mais do que o homem. Nós temos uma dignidade infinita diante do coração de Jesus, que nos redimiu. Agora, vivamos tal e qual Filho de Deus. Porque vai vivendo aí uma maçaroca na rua, vai vivendo uma maçaroca nas redes sociais, e a mentira, inversão de valores, e usando da lei para destruir, usando da lei para manobrar. Deus está vendo tudo isso, e Ele é o juiz de todas as coisas. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Agora, boa notícia, belíssima notícia, que deve guardar com chave de ouro o nosso coração. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. João capítulo 14, versículo 15. Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos repetir? Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o Salmo 118, versículo 4, está escrito: Senhor, os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados. Mas quem que vai cumprir os mandamentos perfeitamente? Ninguém. Ninguém tem condições de cumprir os 10 mandamentos, porque o 10º mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Aqui também entra o dízimo, né? Moisés, quarta-feira, falava para nós do dízimo. A Bíblia fala de 10%, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Quero que façais a experiência de devolver o dízimo integralmente, e vocês vão ver que eu vos cumularei de bênçãos muito mais além do necessário. Muito além do necessário. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mas quem que vai cumprir os mandamentos? Quem vai cumprir os mandamentos são os humildes em espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus, primeira pregação de Jesus. Padre, qual que foi a primeira pregação de Jesus? Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira pregação de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que não querem viver a partir das suas forças, aqueles que não querem ter família a partir dos seus talentos, da sua saúde, do seu vigor, da sua boa vontade, aquele que não quer ser padre só pelo estudo, não quer ser padre só pela diplomacia, só pela política, mas aquele que se vê um coitado, e nós somos um coitado sim, sem Deus nós somos pobres coitados, dignos de lástima, como diz São Paulo aos Coríntios. Mas aquele que vê a sua condição, sua humilde condição, a sua verdadeira condição, e diz: meu Deus, eu não tenho condições de fazer nada sem o teu amor, eu não consigo criar minha família sem o teu amor. Como que eu vou ser um bom esposo sem o teu Espírito Santo? Como que eu vou ser uma mulher que vai se assemelhar a Nossa Senhora? Nada contra, hein? Eu não estou aqui, Deus me livre e guarde,
subjugando as pessoas, julgando, condenando, rotulando pela aparência, porque a Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 7 e 8, os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Mas homens, qual que é o nosso modelo de homem? Diga, compadre, Jesus Cristo. Está muito fraco. Qual que é o nosso modelo de homem? Jesus Cristo. Os homens. Mas pode colocar aqui também o nosso modelo de homem como São José. Qual que é o nosso modelo de homem? São José. Isso. Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, imaculado, perfeito, santíssimo. Sim, é um modelo de todo ser humano, não só dos homens, mas das mulheres. Mas Deus quis nos oferecer um homem 100% homem, chamado São José, para que seja exemplo para todos os homens. Deus quis dar à humanidade uma mulher 100% mulher, para que seja modelo para toda a humanidade. Aí você vai vendo o que te convém e o que não te convém. São Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 seguintes: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei levar por coisa alguma. Não estou aqui julgando pela aparência, longe de mim fazer isso. Só Deus conhece os corações, mas está escrito na Bíblia, foi Deus quem disse para os seus filhos, para aqueles que são batizados, para aqueles que são redimidos: não façais figura alguma nos vossos corpos. A Bíblia proíbe a tatuagem, Deus proíbe a tatuagem. Levítico capítulo 19, versículo 28, não façais figura alguma nos vossos corpos, e nem incisões, furos nas vossas carnes, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Todo aquele que me ama, guarda a minha palavra. Vamos dizer? Todo aquele que me ama, guarda a minha palavra. Agora, o que adianta você vir na missa? Eu sou católico, sou batizado, eu sou cristão. Aí eu venho na missa, mas saio, vou embora, faço as tatuagens que eu quiser. Aí eu venho na missa, eu sou católico, eu creio em Deus, mas eu chego lá, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu ponho piercing, eu uso anticoncepcional, faço vasectomia, pecado contra o 5º mandamento, vou fazer vasectomia, vou fazer ligadura de trompas, eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, vou usar preservativo, vou usar DIU, vou viver a intimidade minha, na minha família, minha intimidade sexual do jeito que eu quiser. Hebreus capítulo 10, versículo 4, maridos e mulheres, santificai os vossos leitos conjugais, porque Deus irá julgar os impuros e os adúlteros. Nós temos um código de conduta, nós temos as Sagradas Escrituras. Ninguém que é batizado pode bater no peito e dizer assim: eu creio, mas eu vivo do meu jeito. E a Bíblia desmascara isso, e Jesus caminhando com os discípulos e abrindo para eles a inteligência, explicando as Sagradas Escrituras. 1 João capítulo 2, versículo 6: todo aquele que nele crer deve viver como ele viveu. Vamos repetir? Todo aquele que nele crer deve viver como ele viveu. E como que Jesus viveu? Jesus viveu adorando o Pai, amando o Pai e obedecendo o Pai. É assim que nós devemos viver, amando o Pai, adorando o Pai, obedecendo o Pai. E a palavra de Deus está dizendo para nós: quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas da parte de Deus, que é infinitamente misericordioso, Efésios capítulo 2, versículo 9, Deus que é rico em misericórdia, Ele está pronto a perdoar todos nós, a partir de uma coisa:
Se você quer cancelar o mal na tua vida e começar a viver uma vida nova, você precisa de duas coisas. E é o que é o que São Pedro está dizendo para nós nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura da missa de hoje. Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Arrependei-vos. Se nós não nos arrependemos, nós dizemos assim, todo aquele que não se arrepende, diz assim, na sua alma, no seu íntimo: Deus está errado e eu estou certo. Se nós não nos arrependemos das nossas transgressões, das nossas faltas, dos nossos pecados, se somos orgulhosos até o último segundo da nossa vida, nós estamos dizendo assim: Deus é errado e eu sou certo, porque só não arrepende quem está certo. Então qual que é a lógica do inferno? A lógica do inferno é essa: todas as pessoas que estão no inferno, todas as almas que estão no inferno, junto com todos os demônios, são todos inocentes, fizeram nada de errado. O errado para todos aqueles que estão no inferno, e são muitos, hein? Nossa Senhora mostrou o inferno, Jesus falou do inferno, falou de um lugar, de uma geena, onde o fogo não se consome, o verme não se derrete, onde há choro, pranto e ranger de dentes. Lá no inferno não tem ninguém que está lá no inferno fez coisa errada, ninguém. Para todos os condenados do inferno, o errado é Deus. Isso chama-se pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão na terra e nem na outra vida. Deus está querendo te perdoar, Deus quer te abraçar, Deus quer te redimir, Deus quer te levantar, mas eu não preciso, não fiz nada de errado, quem fez foi você. Aí Deus misericordioso respeita o ser humano, e o ser humano com o coração endurecido, obstinado no mal, cai nas profundezas do inferno. Então, se você não quiser ir para o inferno, você precisa se arrepender. Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Arrependimento. E todas as pessoas que arrependem é um dom de Deus. Diga, compadre, o arrependimento, a contrição é um dom de Deus. E aqueles que rezam o terço todos os dias, Nossa Senhora não permite que o nosso coração seja tomado pelo orgulho e pela insensatez. Nossa Senhora protege o coração daqueles que rezam, gerando neles a graça do arrependimento. E uma vez que nós estamos arrependidos, o que a gente faz? A gente procura o sacramento da confissão. 1 João capítulo 8, versículo 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, mas se reconhecemos os nossos pecados, se arrependemos, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Deus é bom, Deus é Pai, misericordioso. A cada segundo da nossa vida, quando o Pai olha para a terra, Ele vê as chagas do seu Filho, Ele vê o coração transpassado do seu Filho. Jesus é teu intercessor, São João está dizendo, Jesus intercede por ti, Ele é o teu benfeitor, é o teu fiador, é o teu garantidor, mas para que você se beneficie de toda a paixão de Cristo, de todo o amor misericordioso de Jesus, você precisa do dom do arrependimento, da humildade. Santo Agostinho diz assim: irmãos, dou 3 conselhos para vós, para que possais vencer o demônio. Primeiro, humildade. Segundo, humildade.
Terceiro, humildade. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E é arrepender de tudo, porque quem diz o que é certo ou errado não é você. Coloca isso na tua cabeça e no teu coração. Não somos nós legisladores, não somos nós conhecedores do bem e do mal. Foi isso que a serpente disse para Eva: come aqui, come do fruto suculento, porque sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não é você que diz o que é certo ou errado, nem sou eu. Quem diz o que é certo ou errado é Deus, e Deus vive na sua igreja. A sua igreja é o seu corpo místico. A igreja católica é a extensão da encarnação de Cristo. A igreja católica tem como sua alma o Espírito Santo. A igreja é assistida pelos 7 dons do Espírito Santo. A igreja tem o poder de levar para nós a verdade, porque São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja do Deus vivo é o sustentáculo e a coluna da verdade, a igreja que nos ensina a verdade, e a verdade é uma só: Deus é santo, Deus é bom e misericordioso, e a humanidade se tornou infiel, e Ele veio reconciliar o homem com Deus mediante a sua cruz. Se você for humilde e pedir perdão, se arrepender, você tem a salvação. Se você não se arrepender, não pedir perdão, não for humilde, a ira de Deus permanece sobre a tua vida. João capítulo 3, versículo 26. E não é só no que eu quero não. Isso aqui eu concordo com Deus, isso não. Isso aqui eu concordo com a moral, isso aqui não. Mas o que é isso? Quem que você pensa que é? Mas tem gente assim, tem muita gente assim. Eu escolho o que eu creio, eu escolho o que eu vou viver. Isso chama-se heresia. A palavra escolha em grego se diz hairesis, daí a palavra heresia. Eu escolho o que eu creio, eu escolho o que eu vivo. Aí Jesus diz assim, João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Vamos repetir? As minhas palavras são espírito e vida. Se você crê, você precisa viver. E se você vive na graça de Deus, é porque você crê. Isso é indestituível, é inseparável. Nós não podemos separar o nosso culto a Deus da nossa vida no dia a dia. Infelizmente, termino por aqui, infelizmente, o grande mal dos nossos tempos é isso: eu sou cristão à minha maneira, eu sou católico à minha maneira. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu modo de viver. Enquanto isso, o Ocidente vai se destruindo, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas, materialistas, e hoje, não é amanhã não, é hoje, o mundo está debaixo de bombardeios, de ameaças nucleares, e só não estourou uma terceira guerra mundial ainda. Escuta o que o padre vai falar para vocês. Por 2 motivos, só 2, muito simples. Os países estão fazendo alianças para ver quem que vai ficar de um lado e do outro, e eles estão produzindo armas à revelia. Estão produzindo armas, aumentando a produção das armas, o armamento, a produção, a indústria bélica está aumentando, porque desses 5 anos para frente, agora 2024, até 2030, se preparem, porque nós estaremos mergulhados numa terceira guerra mundial. Sabe por quê? Porque cada um é o seu próprio Deus, cada um tem a sua própria religião, cada um vive do seu próprio jeito. E bem-aventurados, felizes os humildes, os pequeninos, que se arrependem, que buscam a confissão, que pede bênção para Nossa Senhora, que pede bênção para São José. Qualquer coisa que você fez na tua vida de errado, qualquer coisa, qualquer pecado, qualquer situação horrível, maldita que aconteceu na tua vida,
desde que você esteja arrependido e você faça uma boa confissão, você já não deve nada mais para ninguém, nem para o capeta, nem para o próximo e nem mesmo para Deus, porque Ele cancela os teus pecados, Ele destrói os teus pecados, e uma pessoa assim vive em paz. O mundo pode estar acabando, o coração dela tem paz, porque ela está reconciliada com o seu Criador, ela está reconciliada com o próximo, e o demônio a teme. O demônio tem medo de gente que vive na graça de Deus. São João da Cruz diz isso: o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Não é você que tem que ter medo do demônio, é o demônio que tem que ter medo da gente. 1 João capítulo 4, versículo 4: aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Então tem gente que dá mais valor à tentação, tem gente que dá mais valor à palavra de maldição, tem gente que dá mais valor aos seus próprios pecados. Nós católicos não. A palavra maior é a misericórdia. A palavra maior de Deus é o arrependimento. E se você se arrependeu, se você pediu a graça dessa conversão, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Você pode sair aqui depois da missa como o homem mais feliz desta terra, como a mulher mais feliz dessa terra, porque você crê no amor de Deus. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto, disse Jesus a Tomé. E esse coração renovado que vai gerar luz, paz lá na tua casa, sabedoria para trabalhar, para educar os filhos, para se entregar, para servir a igreja, para ajudar as coisas dentro das nossas condições financeiras. É isso que Deus quer de nós. Mas primeiro de tudo, antes de ser santo, antes de ser um homem cheio do Espírito Santo, conduzido por Deus, usado por Deus, nós temos que ter responsabilidade, caráter de gente, e parar de banalizar a religião que lavou os nossos pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com alegria, vamos ficar em pé e rezar o nosso hino, nosso passaporte para a eternidade. É isso que nós temos que ter na mente e no coração, o credo apostólico: assim prometo viver e hei de morrer com a vossa graça, Senhor nosso Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.